Pessoal, boa Tá tarde, bom, combinado. ou boa noite, né? Porque eu acho que esse vídeo só vai entrar no ar hoje à noite. Eu convidei a doutora Bruna, que é sócia fundadora da iKids, oftalmopediatria. Eu vou falar um pouquinho da formação dela, além de ser minha veterana. Ela foi fellowship em oftalmologia pediátrica e estrabismo pela Universidade do Texas. Foi médica assistente, não, é médica ainda, né, Bruna? É médica assistente, tá me escutando? É médica assistente voluntária no setor de estrabismo na Unifesp. Fez residência e especialização de estrabismo pela Santa Casa de São Paulo. É para ela que eu encaminho meus pacientes. A gente convocou esse vídeo aqui para esclarecer algumas dúvidas pós final de semana, né? Pós esse vídeo que teve uma repercussão imensa sobre o retinoblastoma. Tudo bem, Bruna? Bombástico. Boa tarde. Vou Tudo colocar bom, aqui. Mari? Obrigada pelo convite. Muito feliz que a gente poder compartilhar informação para os papais dos nossos pacientes. Não é? Agora, a oftalmologia nunca foi uma especialidade tão requisitada na pediatria como depois desse final de semana, né? Me conta como é que tá a sua rotina. Assim, Mari, assim, primeiro, né, que eu queria falar para as pessoas não se apavorarem, porque o retinoblastoma é uma doença muito rara, né? A gente tem uma incidência de 1 para 18 mil casos, então isso é muito raro. Mas é claro, quando repercute na mídia, quando é a criança de alguém conhecido, e foi muito legal eles terem feito essa campanha para conscientizar os pais, não só do retinoblastoma, mas de outros problemas que podem acontecer justamente com as crianças pequenas que não têm essa capacidade de se comunicar, né? Então, realmente, eu acho que chamou a atenção para um assunto que a gente já vem batendo na tecla faz muito tempo, ainda mais, né, com os pediatras também, porque os pediatras, eles são quem vão encaminhar, eles vão orientar os pais, né? Então, a importância da gente conversar sobre isso hoje não é alarmar ninguém, não é que todo mundo, todas as crianças, toda criança com estrabismo vai estar com retinoblastoma, não é, a gente não é para assustar ninguém, mas é só para chamar a atenção da importância do assunto, né? Eu reuni algumas perguntas aqui, meio no improviso, mas eu acho que se tiver mais alguma coisa que você queira falar, acho que o espaço está aberto, tá bom? Primeira pergunta que eu acho que a gente pode responder em conjunto quando que é ideal uma criança passar na primeira consulta com o oftalmologista? E antes dela, eu queria que você falasse um pouquinho da triagem quando o recém-nascido nasce, né? Tá, bom, então vamos lá. Tem uma lei estadual, né, de que a maioria, né, não são todos os estados, mas obrigam a ser realizado o teste do reflexo vermelho, o TRV, que é o teste do olhinho, que é feito na maternidade, nas primeiras 72 horas de nascimento da criança. O que é o teste do olhinho, ou o teste do reflexo vermelho? O pediatra, né, você sabe que você trabalhava, né, também com neonatal, né? Então, o pediatra, ele vai jogar um reflexo, ele vai pegar um aparelho chamado oftalmoscópio e ele vai olhar através da pupila da criança se o reflexo vermelho, que é normal ter nos dois olhos, ele está presente. Então, quando você tem um reflexo vermelho no olho e você não vê um reflexo tão vermelho, ou mais claro, ou branco, saindo da pupila de outro olho, você aí tem indício de que tem algum problema que está impedindo que a luz chegue no fundo do olho, uma coisa no meio do caminho, né, ofuscando os meios e atrapalhando o desenvolvimento da visão dessa criança. Pode ser várias coisas, pode ser um retinoblastoma, pode, é raro, assim, nos primeiros dias de vida, mas pode. Pode ser uma catarata congênita? Pode, isso é até mais comum. Pode ser um grau muito alto no olho? Pode ser qualquer coisa. Então, aí, a partir daí, no momento do nascimento, aí ele já vai passar por uma consulta com o oftalmologista para realizar o exame de fundo do olho. Tanto o teste do olhinho normal, aí o pediatra vai fazer o acompanhamento no consultório, o pediatra pode até repetir no consultório, né, o teste do olhinho. E a recomendação que a gente tem da Academia Americana de Oftalmologia e uma sugestão da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica é que as crianças façam a sua primeira avaliação oftalmológica a partir dos 6 meses de vida, se não houver nenhum problema, se os pais não notarem nada, claro, né, se notou, já tem que levar, mas a partir dos 6 meses de vida, dentro do primeiro ano de vida.
Então, é um exame que a gente vai fazer um exame completo, e o bebê mesmo, ele não falando, não se comunicando, a gente consegue obter muitas informações. Então, a gente consegue, através da dilatação da pupila, a gente consegue fazer o exame de fundo do olho, saber se tem alguma lesão lá atrás, a gente consegue ver com aparelhos especiais se existe alguma catarata, se existe algum grau. E a criança pequena, ela está no momento do desenvolvimento da visão, né? Principalmente até os 2 anos de idade, é o momento que a visão mais se desenvolve, e depois continua se desenvolvendo até os 7, 8 anos. Então, nesse período, qualquer problema que a gente detectar precocemente é muito mais fácil da gente tratar, né? E mesmo o retinoblastoma, né? Então, que a taxa de sobrevida, se você trata precocemente, é mais de 95% de cura, né? Você consegue salvar a vida da criança. Salva, não vai ficar cego, não vai perder o olho, nem nada disso, né? Porque eu acho que aquele vídeo que não foi muito explicativo quanto ao prognóstico da doença. Primeiro de tudo, vamos acalmar, né? Tem cura. Exato, tem cura e é raro. Isso que eu ia falar, a grande maioria dos bebês. Eu posso falar para vocês que 90% dos bebês que eu vejo com 1 ano de idade, eles não têm nenhum problema. É muito raro, mas quando tem, tá aí a oportunidade da gente tratar. Agora, essa pergunta que você fez de quando levar a primeira vez, ela é muito difícil, porque a gente vive num país que é um país em desenvolvimento e que nem todas as pessoas têm acesso a oftalmopediatra, por isso que a gente tem que confiar muito nos pediatras. Né? Então, falando em termos de saúde pública, o que é né, a grande importância aqui nesse nosso país, nem todo mundo pode passar numa consulta particular, não existe essa recomendação oficial, né, mas existe uma sugestão, tá? Então, também o pediatra, ele pode nos ajudar nisso, né, encaminhando quando achar alguma alteração no teste do reflexo vermelho no consultório. Tá, e só o reflexo vermelho é o suficiente. Agora eu vou falar um pouco mais para os colegas pediatras. O que mais que o pediatra na consulta deveria avaliar? Alguma dica, alguma coisa assim, para o que você falou. Sim, o Brasil certeza, é muito heterogêneo, né? Tem pediatra que não tem um oftalmo na cidade, que não tem com quem se amparar. O que ele poderia fazer? Exato. E então, assim, né, o que daria para fazer? Primeiro é o teste do reflexo vermelho bem feito, e se possível repetir esse teste do reflexo vermelho, e você observar, né, qualquer queixa dos pais é importante, então, queixa de lacrimejamento, sensibilidade à luz, queixas de que a criança talvez esteja não enxergando, né, você pode, eu acho que, como é difícil na oftalmologia, você tem que examinar para saber, mas assim, coisas que vocês podem observar, estrabismo, um estrabismo, o olho vira de vez em quando para dentro numa criança até os 4 meses de vida, tudo bem, pode ser por causa da imaturidade da visão e da musculatura ocular, mas o estrabismo, o olho para fora, ou um estrabismo permanente para dentro, ou qualquer tipo de estrabismo a partir dos 4 meses de vida, tem que encaminhar para o oftalmo. É claro que a grande maioria dos estrabismos é só estrabismo, não é retinoblastoma, né? Mas, como é que a gente tem que saber? Fazendo o teste, o exame do fundo de olho e dilatando as pupilas. Então, não tem, então, eu acho assim, como... para deixar o pessoal que não tem acesso ao oftalmopediatra mais tranquilo, eu acho que um bom reflexo vermelho já diz muito sobre a saúde ocular de uma criança, né, de um bebê. Bom reflexo vermelho e também notar se o olho não tem nenhum tipo de inflamação, né? Porque, claro, a grande maioria das vezes, é uma conjuntivite, mas pode não ser, pode ser uma inflamação do olho. O retinoblastoma é um tumor intraocular que ele inflama a parte da frente do olho também. Então, você pode ter um olho vermelho numa criança que está há muito tempo, que não melhora com colírio. Então, tudo isso são coisas que vão direto para o pediatra, né? Vão primeiramente para o pediatra e que vocês podem, sabendo, discernir e encaminhar para o oftalmologista. Nos casos que, acho que mais nos casos em que a pessoa não tem um acesso, né? Mas acho que sempre, se possível, vocês deveriam encaminhar para a gente dentro do 1º ano de vida, porque eu acho muito importante, isso é super importante. Para muitos, assim, no meu consultório eu tenho muitas surpresas, os pais ficam surpresos, porque, às vezes eu descubro um grau muito alto, a criança não deu sinal nenhum, a criança, ela não reclama. Se ela enxerga mal, ou se ela não enxerga de um olho, aquilo é normal para ela, porque ela sempre conviveu com isso, né? Então, não é os pais que vão notar. Os pais ficam muito surpresos. Mas como? Eu nunca notei. E não é culpa dos pais, né? Porque essa é uma informação que não é conhecida por todo mundo. Então, a gente tem que fazer o trabalho de formiguinha, de ir falando, explicando por que é importante, né?
para os pais, o que você alertaria, assim, no primeiro ano de vida, o que os filhos teriam que fazer? Essa é uma pergunta que eu recebo muito no consultório. Ah, doutora, com 4 meses, o que meu filho tem que fazer que ele não faz, ou que eu posso estimular? O que você daria tipo, de uma dica, assim, se existe, né? Não sei. Então, aí cairia mais numa suspeita de que a criança não está enxergando, né? Então, acho que seria, né, essa tua pergunta, né? Então, assim, né, claro, aos 2 meses de vida, a criança começa a fazer mais contato visual, ela consegue enxergar numa distância um pouquinho maior, né? Porque o recém-nascido, mesmo ele só enxerga vultos, e enxerga muito próximo, né? A criança com 1 mêsinho enxerga mais ou menos uns 30 centímetros, com 2 meses ela começa a desenvolver mais, e aí com 4 meses é quando a gente fala que a criança desenvolve a visão de estereopsia, que é a visão de profundidade, que ela começa a desenvolver, e aí é por isso que a gente já não espera mais que eles tenham um estrabismo, aquele estrabismo do recém-nascido, né? Porque ele já começa a ter uma visão mais refinada, né? Então, primeira coisa, a partir dos 2 meses de vida, a criança ela tem que acompanhar com o olhar, Com o pai ou a olhar, mãe. né? Assim, sabe, onde, por exemplo, a mãe passa na frente da criança, a criança vai olhar, vai virar o pescocinho, vai olhar, né? Para as crianças um pouquinho maior, é difícil, mas assim, às vezes você pode tampar um olhinho, ver se a criança, né, ela se locomove e tal. Sim. Mas é difícil, porque é muito subjetivo isso, né? É difícil, às vezes Sim. a criança se irrita, porque você põe a mão no olho dela e você não sabe se é porque ela está enxergando ou não. Então, mas acho que talvez, voltando, assim, o que seriam os sinais, né? Acho que como o casal, né, o Thiago e a Dayana falaram, né, da filhinha deles, eles notaram um movimento estranho no olho, né, que ela olhava meio de lado. Então, isso é um sinal de alerta. Provavelmente esse movimento no olho que eles estavam falando se chama nistagmo, que é um tremor. E ele acontece quando a criança ela tem uma baixa visão. Quando a criança tem a baixa visão, o olho, ele não sabe para onde ele olha, aí ela pode fica balançando, né? Nistagmo, para quem não sabe, o olho fica balançando, ou balançando assim que é pior, né? Exato. E nem todo nistagmo significa que tem algum problema mais grave, porque existem os nistagmos congênitos que acontecem porque a criança tem esse movimento mesmo, não tem nenhum outro problema, mas toda criança com nistagmo, a gente tem que excluir alguma causa de baixa de visão, e o retinoblastoma é uma delas, né? Então, o retinoblastoma, a gente vê sinais indiretos. Então, o fato dela virar a cabecinha também, né, para tentar olhar, pode ser que o retinoblastoma tivesse uma região central e ela estava tentando olhar com a parte periférica do olho, aí ela vira o pescoço. Tem retinoblastomas mais agressivos, em fases mais avançadas, que causam uma inflamação da parte da frente do olho. Então, é aquela criança com aquele olho vermelho, inflamado. O estrabismo também. São coisas fáceis de identificar, né? São coisas fáceis de perceber, né? Então, o estrabismo, o olho começou a entortar, de repente, qualquer criança, o olho começou a entortar, você tem que levar, né? Passa ao pediatra, depois vai no oftalmologista, tem que levar. Outro sinal é nenhum, nenhum sinal, porque às vezes você pode ter uma lesão muito pequena, muito no começo, que não está na parte central da visão, né, lá na retina, que é o fundo do olho, então as células ainda começaram a se proliferar, mas é um tumor pequeno, e você não tem como saber nada. Deve ser o caso, né? Porque eu acho que ela diagnosticou mais tardiamente. Eu acho que não dá para saber. Às vezes, a gente tem alguns casos, eu tenho uma colega minha, muito amiga minha, que ela diagnosticou um retinoblastoma com 5 dias de vida na criança. Então, aí, provavelmente, já nesses casos provavelmente já estava intraútero, né? E, muito provavelmente, é um desses casos genéticos, né? Que tem o padrão hereditário. Então, assim, é difícil. Claro, é raro nesses bebês muito pequenos. Tanto que a média de diagnóstico é por volta de 1 ano e meio de vida. Mas, quanto antes for, né? Melhor. Né? E como é o tratamento? Não, só mais um sinal importante, Mari, é a leucocoria. Exatamente isso que as pessoas estão também preocupadas. A leucocoria. O que é a leucocoria? É a pupila branca. O que é a pupila? É a menina dos olhos, é a bolinha preta do olho. Então, quando a foto sai com o olho vermelho, né? O olho vermelho tá tudo ok, o olho branco não tá ok. É que agora a gente não usa mais flash quase, né? Mas antigamente era aquele flash da máquina fotográfica que via o olho vermelho de todo mundo. A gente queria tirar, ai, que coisa feia, não, mas esse reflexo vermelho, ele pode salvar até o olho, né? Se você... Sua vida, né? Aí, eu acho que todo papai e mamãe sabe tirar foto. Usa flash, pelo menos uma vez.
A dica é difícil tirar foto de bebê, né? Mas, por exemplo, às vezes se o bebê ele olha um pouquinho para o lado, o reflexo já não vai mais sair tão vermelho, porque ele olhou para o lado, né? Então, porque a luz não vai bater lá no fundo do olho. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, quando for tirar foto, põe o flash, põe a câmera bem de frente para a criança, e você bem de frente para a criança, porque senão pode dar aí um alarde falso. Existem até alguns aplicativos que ajudam você a fazer isso. Mas assim, né, Mas não, o mais não importante exclui. é a saúde ocular, né? É você encaminhar para o especialista assim que Exato. possível. Eu acho que É, não tem muito segredo. Tem coisas assim que não sei se as pessoas estão culpando o pediatra, como é que o pediatra não viu. não, Eu acho que são coisas que é muito difícil mesmo. não, É tão não raro tem que como. é difícil, né? É, exato, E como é que é o exato. tratamento do Bom, depende retinoblastoma? muito, claro, depende muito do estadiamento, né? Então, assim que você fez o diagnóstico do retinoblastoma, depois essa criança vai passar com um especialista. Então, não são todos os oftalmologistas que são especialistas nessa parte de tumores, né? Então, você vai encaminhar para um especialista, ou se você tiver a capacidade, você vai tratar junto com um oncologista. Então, você vai encaminhar para o oftalmo especialista, né, em tumores, ele vai colocar essa criança para dormir para fazer um exame mais completo da retina, para olhar todas as partes Uma do fundo do tomografia da olho. retina, como é? Não, é um exame ou um exame oftalmológico, é um exame de fundo de olho com a criança dormindo. Hum. Porque a criança dormindo, você consegue pegar o olho, levar para cima, para baixo e olhar todos os cantinhos do olho. Porque na nossa consulta, na consulta do oftalmopediatra, você olha a parte de trás do olho, né? Então, com a Já é uma criança consulta conturbada, dormindo, porque a criança não está dormindo e está com a pupila dilatada. ela não é uma adulta, ela não vai colaborar, não vai olhar para cima, para baixo, ela já tá, geralmente ela tá lá chorando, né? O bebê tá lá chorando, você vê o fundo do olho, mas se você diagnosticou, aí você vai encaminhar, e essa criança vai fazer um exame sob sedação, né? Com anestesia geral, dormindo, para ser um exame mais completo. Depois ela vai fazer um ultrassom, que vai ver algumas características, né? Uma das características que o tumor pode ter calcificações, pode fazer uma tomografia também para ver as características do tumor, e, muito importante para fazer o estadiamento é a ressonância magnética, porque o retinoblastoma, ele é um tumor que ele tem predileção pelo sistema nervoso central. Ele pode atingir a glândula pineal no cérebro, né? O tumor está somente dentro do olho, ou se ele já saiu e foi para a parte cerebral, para o sistema nervoso central. Então, isso quem vai fazer junto é o oncologista. E aí, a partir daí, vai ter o tratamento. Então, o tratamento ele pode variar, né? Existem lesões pequenas, que elas podem ser tratadas com tratamento local. Pode ser uma terapia a laser, uma crioterapia, né? Um congelamento. Pode ser feito com a quimioterapia intraarterial no local, no próprio local do olho, né, nos vasos do olho, quimioterapia intravenosa, pode ser feito o tratamento com placas de medicações que são colocadas no olho numa cirurgia, mas se estiver tumores maiores, que tem um risco de disseminação, né, que você consegue fazer através desse estadiamento por todos esses exames que eu já falei, aí vai ser o tratamento por quimioterapia. Então, assim, depende também se o tumor é de um lado só ou dos dois. Então, depende muito do estadiamento. E a boa notícia é sequela. Então, falando desses tratamentos, primeiramente, você faz o tratamento tentando preservar a vida da criança, né? A vida. E o olho, depois você quer preservar o olho, né? Você não quer tirar aquele olho, porque em casos de outros cânceres, você tem que tirar um órgão, né? Para você tratar. Mas no retinoblastoma, não é a grande maioria. Aliás, é a minoria dos casos. Isso é em último caso, vai ser feita a retirada do globo ocular, para evitar que o tumor se dissemine. Então, primeiro você pensa na vida, né? Faz o estadiamento. E aí, se tiver localizado, não tiver risco, né, maiores, você pode fazer o tratamento e a criança preserva o olho e muitas vezes a visão, né? Então, como sequelas do tratamento, é claro, né, você pode ter a perda do olho, você pode ter a perda da visão, né? Você pode Perde a acuidade desenvolver visual, outros como é? problemas. Você pode perder só a acuidade visual, você precisa usar óculos, por exemplo. Não, você Simplificando. pode. Dependendo do local da visão e onde foi feito o tratamento, não tem volta. Você perde a visão, né? Mas é claro que não é a maior parte dos casos. Então, o tratamento ele é feito todo em cima desses cuidados, mas o principal é salvar a vida da criança. E a boa notícia é que em 95% dos casos de retinoblastoma, eles têm cura. Cura é o quê? A criança sai viva.
né, do tratamento. Então, é um prognóstico muito bom, né? Quanto antes for diagnosticado e tratado, você vai ter um prognóstico ótimo, né? Isso é o mais importante, né? E aqui em São Paulo, né, a gente tem um centro de tratamento maravilhoso. Quem trata dessas crianças é o Dr. Luiz Teixeira, que é lá da Unifesp. Então, assim, com o avanço dos últimos anos, houve muito desenvolvimento no tratamento, nas terapias do retinoblastoma, né? Então, as crianças, elas têm um prognóstico ótimo. Essas crianças, na maior parte das vezes, elas são acompanhadas no GRAAC, né? Então é assim, elas estarão em boas mãos, né? Assim, se forem bem conduzidas, tiverem um tratamento adequado, elas vão viver, essas crianças. Eu acho que o que fica desse vídeo, né, do final de semana deles é a importância da prevenção, né? A importância de você também dar importância para essa consulta. Porque o pediatra, ele é meio limitado. No máximo, ele vai fazer um reflexo vermelho e vai escutar as queixas do pai. Então, é muito importante. Às vezes, eu encaminho aqui no consultório, as pessoas falam, mas precisa mesmo? Aí eu falo, precisa, porque eu sou limitada nessa avaliação, né? Eu não consigo dilatar a pupila, eu não sou especialista para olhar o fundo do olho, tem coisas que me fogem. Então, eu acho que daqui para frente você vai ter um pouco mais de trabalho. E esse papel de vocês é muito importante, né? Assim, é importante porque vocês são os guias dos pais, né? Os pais confiam as crianças deles em vocês. Então, vocês têm que fazer aí o encaminhamento mesmo, porque é a forma mais correta, né? Mas eu acho que não só para isso, porque assim, sempre quando o bebê passa numa consulta, eu parabenizo os pais, né? E às vezes eu fico um pouco reticente, porque se a gente já fala assim, ó, qual que é o principal motivo? Se você perguntar para mim, qual é o principal motivo de você querer examinar um bebê? O principal motivo que eu falo, eu quero ver se essa criança não tem retinoblastoma. Apesar de ser muito raro, eu penso, gente, eu vou salvar uma vida. Se tiver alguma coisa, a gente salva uma vida. Então, os pais falam, mas por que tem que passar? Eu evito falar isso, porque é uma coisa que assusta, né? As pessoas falam, nossa, lá vai ver se tem um tumor dentro do olho do meu filho. Não. Mas os outros motivos, que são muito importantes também, é porque a gente pode salvar a visão de uma criança, né? Como eu te falei, o período do desenvolvimento visual vai até os 7 anos de idade, sendo principalmente nos 2 primeiros anos de vida. Então, por exemplo, a criança nasceu um grau super alto num olho e um grau muito baixo no outro. O que vai acontecer? O cérebro dela vai querer enxergar, desenvolver a visão só naquele olho que tem um grau mais baixo. E a criança vai ter uma vida normal. Os pais nunca vão perceber. Geralmente eles falam, ai, doutor, ele pega formiguinha no chão, ele enxerga super bem. Como que isso aconteceu? Você tampa um olho e a criança fica perdida. Ou crianças que têm graus muito altos, elas são totalmente adaptadas. Outro dia eu atendi um bebê que tinha 7 graus de miopia. E as pessoas até desacreditam, porque falam assim, mas como? Porque a criança pequena, o mundo dela é de perto, e o míope enxerga muito bem de perto. Então, tudo que ele for fazer, você não vai perceber, porque ele não vai usar a visão de olho, ele não vai dirigir, ele não vai olhar numa lousa. Então, ele vai se adaptando, ele vai achando meio de se adaptar. Da mesma forma como uma criança que nasceu cega, muitas vezes você diz que ela não é cega, porque ela é muito bem adaptada, muito mais do que uma pessoa que adquiriu a cegueira ao longo da vida. Então, a criança é traiçoeira, porque a gente não tem, sabe? A gente não tem como saber. É incrível. E é assim como não só na oftalmologia, né? Em tudo. Então, não tem. A criança, ela é muito tolerante à ingressão, tolerância à dor, tolerância a qualquer sintoma, e não tem como você saber. Que eu ia esquecer, mas eu ia perguntar, eu ia acabar perguntando, porque eu acho que essas são as próximas perguntas. Já na maternidade, eles oferecem um teste ampliado dos olhos, né? Boa pergunta. Fala um pouco mais disso para todo mundo que quer saber, porque chegam nas consultas de gestante, o que eu faço? Eu nem São sei esses testes, né? Que você tem 1000 opções. Esse é um teste à parte, né? Ele não é coberto, né? Pelo plano de saúde, ou ele não está no SUS. É o teste do olhinho ampliado, né? O teste do reflexo vermelho ampliado, que nada mais é que é um exame com um aparelho, que se chama RETCAM, né? Um exame que ele vai conseguir fazer uma imagem do fundo do olho da criança. Então, quem faz podem ser os enfermeiros, pode ser o oftalmologista especialista em retina pediátrica, né? Então, eles vão tirar
uma foto do fundo do olho e ter uma visão, porque, na verdade, o teste do reflexo vermelho, você não vê o fundo do olho. O teste do olhinho ampliado, você vê todo o fundo do olho, mas, assim, é como matar uma formiguinha com uma bala de canhão, porque é muito raro. Então, existe uma discussão já antiga em cima desse exame. É um exame que tem a sua importância diagnóstica, mas é um exame que é caro, né? É cobrado e não é acessível para todo mundo. Mas, por outro lado, é claro que é muito raro você ter algum problema nesse exame, mas existem crianças que, pelo próprio trabalho de parto, principalmente no trabalho um parto normal, né, por sofrer essa pressão da passagem pelo canal do parto, é muito comum a criança ter pequenas hemorragiazinhas na retina que se resolvem depois sozinhas. Então, eu acho que isso pode trazer uma certa apreensão para os pais. Mas, sim, mal não faz, é uma escolha dos pais, né? Mas eu não acho que é essencial, tá? Tá. Essencial mesmo é a Claro, tem as suas prevenção. exceções. Oi? Essencial mesmo é a consulta com o oftalmologista no primeiro ano de vida. Esse é essencial. Mas, assim, lembra que eu te falei da minha colega que diagnosticou retinoblastima na criança com Lembro. 5 dias de vida? Ela veio porque o reflexo, o teste vermelho, a pediatra encaminhou que o teste do olhinho estava alterado. Mas, se não tivesse alterado, fosse um tumor pequeno, aí só o teste do olhinho ampliado pegaria. Mas, assim, repetindo, você tem que pensar que a incidência de retinoblastoma é 1 para 18 mil casos. No mundo, assim, 8 a 9 mil casos de retinoblastoma por ano, né? Mas no mundo, você pega na população mundial, essa é uma incidência de 1 para 18 mil. Então, é muito baixo. A gente sabe que, né, a gente tem uma chance de ter um câncer, sei lá, qual câncer? O câncer, sei lá, um câncer no pâncreas. Você não vai ficar todo ano fazendo um PET scan do seu corpo, né? Então, assim, a gente tem que... Exato, a gente tem que pesar na balança. Eu acho que o que mais a gente se preocupa é a gente saber, né? E assim, o teste do olhinho, ele pode dar muitas dicas para a gente. Então, o que a gente pode detectar com o teste do olhinho? Você pode ter, por exemplo, uma cicatriz no fundo do seu olho de uma infecção de toxoplasmose, por exemplo, e aí o reflexo não vai ser igual. Você pode ter lá a catarata, que eu já falei, o glaucoma, você pode ter uma opacidade na córnea, que é a parte da frente do olho transparente. A gente pode ter edema de córnea durante a passagem no canal de parto. São coisas que são mais comuns com o retinoblastoma, né? Então, um grau muito alto no olho ou um estrabismo. Então, o teste do reflexo vermelho, ele realmente tem que ser obrigatório. O teste Ele é sensível, do né? Ele é, exato. Mas o teste do olhinho ampliar, e mesmo assim, quando tem uma coisa muito pequena, não pega no teste do reflexo vermelho, né? Por isso que no primeiro ano é bom passar com o Vital. Mas o teste do olhinho ampliado é uma opção a mais para os pais. Eu acho que é uma decisão que os pais podem tomar baseados em cima de informações que eles recebem, né? Então, talvez, se a pessoa tiver condições e quiser fazer, ela pode fazer. Não é obrigatório, né? E eu não acho que é uma coisa que, se deixar de fazer, vai ter problema, de forma alguma. É isso, né, Bru? Eu acho que não tem mais. Eu acho que Eu acho que a única coisa... importância da consulta oftalmológica no plano de vida. E outra coisa que eu acho importante só comentar é a questão da hereditariedade, né, que a gente acabou não falando, do retinoblastoma. Então, assim, que é extremamente importante. Quando uma criança é diagnosticada com retinoblastoma, a família vai fazer um estudo genético, né? E a gente sabe que os casos hereditários são 40%. Então, você sabendo ou não, mesmo que você não saiba que tem alguém na tua família, pode ter o gene do retinoblastoma. Ele é um gene que está localizado no cromossomo 13 e que ele faz uma alteração da proteína que regula lá o crescimento das células da retina. Então, você pode ter, por exemplo, o teu pai, ou tua mãe, ou alguém mais antepassado na tua família que tem esse gene, nunca manifestou a doença, e aí o herdeiro vai ter, né? Sim. Como também a grande parte dos casos, que é em torno de 70%, são esporádicos. E o que a gente fala que são esporádicos? É que não tem, é uma célula que simplesmente começou a se proliferar, não é genético, né? É esporádico. E, então, você tem a obrigação de seguir uma investigação genética, né, para saber se você carreia esse gene na tua família, e a partir daí, uma criança que teve o retinoblastoma na infância, ela vai passar por aconselhamento genético, né, então ela tem que ter em mente, quando ela for ter filhos mais tarde, ela tem esse risco. Passar, né, sim. Se for de herança genética, né, então assim, o que eu quero chamar
atenção é que, assim, mesmo que, não tem um caso de retinoblastoma na minha família, mas você não sabe se você tem o gene ou não. Então, você tem que investigar. A criança teve retinoblastoma, você tem que investigar se teve caso na família para você mesmo passar essa informação para a família. Olha, a gente tem uma criança que teve um retinoblastoma, esse gene está na família, né? Então, tomar os cuidados devidos, né? Sim. Sim, obrigada, viu, Bru? Obrigada pela disponibilidade. Imagina, Desculpa eu que agradeço. te abordar assim na segunda-feira de manhã. Não, imagina, mas eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades para enfatizar a importância, né? E não para apavorar as pessoas. Eu não acho que as pessoas têm que ficar apavoradas, tem que ter calma nessa hora, que é um momento que todo mundo vai começar a desesperar e procurar você no consultório, querer saber tudo. Então, acho que tem que acalmar os pais, né? E chamar atenção para a importância, que dessa forma, assim, tudo a gente trata. Quando eles são pequenos, a gente trata tudo. É rápido, né? A criança é muito bom, ela piora muito rápido, mas ela melhora muito rápido também. É muito Então, rápido. é uma dádiva isso. Bru, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou deixar, né, o Instagram do Instituto Maccabi ou da iKids também. Vocês Pode, respondendo eu vou coisas responder. lá. A Ana fez um vídeo ontem sobre retinoblastoma, né? Eu cheguei a ver também. Se restou alguma dúvida, manda pra gente, né? Isso mesmo. Mari, obrigada. Imagina, Bru, eu que agradeço, viu, a disponibilidade. Um beijo, obrigada. Boa semana. Beijão.